Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente vai encerrando esse mês de maio, como que a gente vai pensar como vai entrar o mês de junho, como estão os preços nesse momento. E quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre esse setor é o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato. Seja muito bem-vindo, Iago. Obrigado pelo convite, Letícia. Sempre um prazer falar com vocês aí. Nós é que agradecemos. Iago, como que a gente vai finalizando essa semana que é bastante peculiar, né? Se a gente for pegar uma semana que teve um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, isso acaba mexendo um pouco com o mercado financeiro. A gente teve um feriado ontem aqui no Brasil, hoje já é o último dia do mês de maio. Então, como que fica o mercado do boi nesse contexto para hoje, sexta-feira? Acho que não muda muito do que a gente já vinha vendo, do que a gente já vinha observando aí, na verdade, nos últimos 45 dias, tá? O mercado muito bem ofertado, os preços ainda em queda. Então, a gente está falando hoje, de maneira geral, uma escala de abate no estado de São Paulo, mas na média nacional também, né, nas principais praças pecuárias, a gente está com o maior nível de escala dos últimos 5, 7 anos. Então, de fato, a gente tem um contexto hoje do mercado muito bem ofertado e não mudou muito essa semana. Então, a gente, apesar dos preparativos, digamos assim, tanto para o feriado na venda de carne, quanto para o início do mês, né, recebimento de salários, todo esse contexto no final do dia, ainda não, a gente não vê uma mudança estrutural para a precificação do boi gordo, né? Ele continua ainda sofrendo uma pressão negativa, as indústrias estão com programações bem alongadas e isso bate sobre o preço, né? O produtor continua ofertando, ele precisa negociar seus animais, seja por uma questão de necessidade de fluxo de caixa, seja por uma questão de ter que pagar os seus débitos de maneira geral, né? Financiamento e tudo mais. Então, o que a gente está vendo ainda, de maneira geral, é um mercado muito bem ofertado, com escalas extremamente alongadas, nos maiores níveis dos últimos 5, 7 anos, e preços que ainda sofrem, tá? Então, quando a gente olha para os preços de maneira geral, né, seja na Praça Paulista, seja em outras praças do Brasil, a gente vê um preço bem impressionado, né? O preço do boi gordo no estado de São Paulo, flertando com o menor nível aí dos últimos 9 meses, né, desde setembro do ano passado. Então, é uma pressão ainda muito grande. Iago, então, como que a gente vê, qual preço que a gente vê o mercado físico paulista nesse momento? Porque a gente viu ali no começo, né, mais ou menos no meados do mês de maio, né, um 225 com uma pressão para 220, aí rompeu, chegou no 220, agora a gente vê que valor? Hoje, atualmente, né, na verdade, até quarta-feira dessa semana, a gente falava em 218 já, numa média do estado de São Paulo, de 218, 219 nessa faixa, e o mercado testando esses patamares aí, que são as mínimas desde o dia 18 de setembro, na verdade não, dia 21 de setembro de 2023. Então, a gente estava retrocedendo aí 9 meses no preço. Iago, e que peso que a gente vê das exportações numa tentativa possível de tentar segurar um pouco essas quedas? Eu acho que é um cliente externo, a gente pode olhar a exportação de maneira geral, assim, a exportação está indo muito bem, não tem o que a gente falar e justificar da exportação do ponto de vista de que a exportação vai mudar de patamar nesse momento. O grande problema do Brasil atualmente é o excesso de oferta. O grande problema da pecuária é que a gente volta 3 anos atrás, lá em 2021, e eu olho os números de retenção de fêmeas, né, participação de fêmeas sobre o total abatido, e tem um número de 34%, que é o menor nível de participação de fêmeas dos últimos 20 anos. Então, por conta disso, a gente colhe o resultado agora. A fêmea que foi retida, a decisão de reter essa fêmea lá em março de 2021, reflete sobre o preço de maio 24, já que o bezerro que ela gerou está chegando agora para o abate. Então, a exportação, de fato, tem ajudado bastante. A gente consegue jogar essa carne no mercado externo. A gente está aí com recorde de exportação. A gente bateu o maior volume exportado da história, considerando todos os tipos de proteína, né, in natura, industrializada e miúdos. A gente bateu esse recorde de abril 24, a gente está partindo para um recorde para o mês de maio, né? Então, maio 24 está com um bom volume exportado, mas o grande porém é que essa carne ela está sendo exportada pelos preços baixos. Então, quando a gente olha para a China, que há 3 anos atrás pagava 40% de ágio frente aos outros países, essa mesma China paga hoje menos, na média, né? Tem um preço médio menor do que os outros países. Então, o mercado está olhando para o Brasil como um grande ofertador de carne bovina, está se aproveitando da promoção do que está sendo lançado, e tá comprando bastante. Mas a partir do momento que a gente tiver um enxugamento de oferta, que a gente começar a ver cada vez uma maior dificuldade em jogar essa carne no mercado externo por conta da competição, aí sim a gente vai ver uma melhora. Mas por enquanto é mais um enxugamento de oferta. A gente consegue jogar essa oferta
que já é demasiada produzida no mercado interno, a gente consegue ter um direcionamento externo, mas muito porque a gente está muito competitivo, a gente tem um preço de carne bovina exportada que caiu mais de 30% nos últimos 3 anos. Então, acho que o contexto geral da exportação é esse. A gente tem uma exportação muito forte, mas é porque a gente está relativamente barato. Isso, obviamente, vai cobrar um preço lá na frente, a gente vai ter uma mudança estrutural na pecuária nos próximos 2 anos, mas, por enquanto, o cenário é esse. Iago, com essa pressão baixista, né, a gente vê essa queda no mercado físico e quando a gente olha para São Paulo principalmente, né, você falou que é um retrocesso ao preço que a gente viu em setembro do ano passado. Quando que a gente deve começar a ver esses preços caminharem ali para um patamar mais positivo e pensando que a gente vai sair desse patamar mais baixo, né, esse patamar de R$218, quando que a gente vai começar a ver esses degraus sendo subidos, então, de preços? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa olhar o que está acontecendo na oferta. A escala é um indicador que a gente pode analisar do ponto de vista de oferta de curtíssimo prazo, né, o que pode acontecer nos próximos dias. Como a escala ainda está alongada, faz sentido que a gente não pense que os preços vão mudar estruturalmente nos próximos 15, 30 dias. Então, a gente ainda deve sofrer com o preço ainda baixo nessas próximas semanas. Porém, todavia, entretanto, a gente já começa a analisar estruturalmente o que acontece na pecuária. Então, a gente já está há quase 15 meses descartando fêmea recorrentemente. A gente já está há quase 10 meses com o preço do bezerro que não sai do lugar. E não sair do lugar é deixar de cair. E se está deixando de cair, já é um ponto positivo. Ou seja, a gente já começa a olhar para a precificação da primeira categoria de produção no Brasil, né, que é o bezerro. A gente olha para esse bezerro não saindo do lugar. Isso é um indicativo do que pode acontecer para o boi gordo nos próximos meses. Então, em teoria, a gente está formando o que pode vir a ser uma melhora de preço para o boi gordo, para a vaca gorda, para o bezerro nos próximos meses. Porque a gente está descartando, a gente está diminuindo nosso rebanho. O rebanho que iniciou esse ano de 2024 já é menor do que o de 2023. Então, aos poucos, a gente vai juntando de maneira lenta, como é o ciclo pecuário, uma atividade plurianual, a pecuária, a gente vai juntando os argumentos, as características para que a gente forme uma menor oferta nos próximos anos. Esse ano ainda é um ano de sobreoferta, é um ano que a gente está vendo o que está acontecendo agora e provavelmente continue a acontecer pelos próximos meses, de maneira um pouco mais menos ofertada na nossa visão. O segundo semestre tende a ter uma visão estruturada, uma oferta um pouco mais ajustada, mas os preços ainda vão continuar flats, eu diria, né? A gente vai ter uma melhora de preço, mas nada muito absurdo. Aí a categoria, né, a pecuária deve ver uma melhora de fato, primeiro o bezerro, depois o boi gordo, nos próximos 2 anos. Né? A gente olhar para 25 e olhar para 26 como essa mudança estrutural. A gente começa a descartar a fêmea no final de 2022 e a gente começa a colher o resultado disso, desse descarte acelerado de fêmeas, dessa menor produção de bezerros a partir de 25/26 daí, com o boi gordo se valorizando. E em relação ao confinamento, Iago, se a gente olhar a questão de custos de produção, se a gente olhar os custos da operação, isso deve estimular o confinador ele já está um pouco mais, vamos dizer assim, não animado, né, porque os preços da roupa estão um pouco mais baixos, mas um pouco mais estimulados porque a gente sabe ali que os preços de milho, de soja, eles estão um pouco mais baixos. Como que a gente consegue traçar um paralelo em relação a isso? Olhando para o confinamento, né, que é essa atividade mais de intensidade, o que a gente consegue observar, assim, é uma preocupação muito grande com a lucratividade da atividade. Se lá atrás você tinha um receio em não confinar, porque o preço estava caindo mês após mês, e aí você ficava com medo de colocar esse animal para ser confinado e tirar um preço menor, né, você pagava um ágio do boi magro, e aí você tinha uma rentabilidade menor só por conta da queda que vinha mês após mês. Mas a gente já está observando, com exceção desses últimos dias, um preço do boi gordo um pouco mais estabilizado, uma rentabilidade, a lucratividade um pouco mais programada, planejada. Olhando para isso, obviamente, ele vê também a nutrição já não é um peso tão grande quanto foi quando o milho estava batendo R$100 há cerca de 2, 3 anos atrás, mas essa é uma grande questão. A lucratividade é um grande ponto para o confinador, e ele vai ser, e ele deixa isso claro, a gente vê aí, de maneira geral, essas preocupações baterem na conta. O grande ponto, né, acho que o grande limiar para esse confinador é ele optar ou não por estratégia de reduzir o risco do preço dele, né? O confinamento é uma atividade muito arriscada no final do dia, porque você tem um prazo para sair com aquele animal e cada dia que ele fica ali, ele envolve um custo cada vez maior. Então, se ele olha para a bolsa e consegue ter uma lucratividade, se ele olha para os preços de agosto, setembro, 235, 237, e consegue enxergar uma lucratividade nesse animal, ele vai botar esse animal para dentro. Como é o que está acontecendo, né? A gente viu a primeira pesquisa de extensão de confinamento do IMEA falando de um crescimento do volume de animais confinados em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O grande ponto é a preocupação desse confinador está na lucratividade. E se ele não olhar para a gestão de risco, né, para olhar para o que está acontecendo no preço na bolsa, ele pode sim ter um grande problema, principalmente para o final de agosto. Né? Esse primeiro giro do confinamento, ele é um giro determinante para essa oferta aí de agosto, setembro. Mas se o pecuarista olhar justamente para essa questão da gestão de risco, né, se ele tiver um preço um pouco mais equalizado, digamos assim, ele vai confinar. O que a gente consegue observar ainda, por enquanto, é isso. O confinamento vai continuar sendo e vai crescer cada vez mais como uma alternativa de engorda intensiva. Mas ele é uma atividade de alto risco. Assim, operar com confinamento sem estar travado é um risco muito grande. Assim, é o que a gente tenta sempre falar com o confinador aqui. Certo. Iago, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da Agrifato, cada um ali dentro da sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e fico aí à disposição. Até a próxima. Aí, então, estivemos com o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato, nos trazendo as informações nesta sexta-feira, dia 31 de maio, a respeito do mercado do boi gordo. Então, é uma semana que a gente tem aqui a finalização do mês. A gente teve um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, a gente teve um feriado ontem aqui no Brasil. Então, uma semana bastante lenta, bastante truncada para os negócios e segue a pressão baixista por causa da oferta excessiva de animais. E ainda, segundo o Iago, um dos pontos que ele ressaltou aqui com a gente, quando a gente olha para o mercado físico paulista, o preço de R$ 218 a arroba que está sendo negociado aqui então no físico em São Paulo, ele atingiu um patamar mínimo que a gente só tinha visto lá em setembro do ano passado. Então a gente retrocedeu bastante no valor e deve ver esses preços aí, esse mercado um pouco mais pressionado enquanto essa oferta seguir acontecendo, né? Então, enquanto a gente vê os frigoríficos com as escalas alongadas, segundo o Iago, a gente vê essas escalas tão alongadas a níveis que a gente vê em 5, 7 anos, então os frigoríficos estão bastante confortáveis em relação às compras e a gente deve ver esses preços melhorando um pouco mais para o final do ano, ali no último trimestre do ano, então com exportações um pouco mais aquecidas, né? Com a colocação desses produtos e a oferta um pouco mais enxuta. Por falar em preço, Matheus, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, o contrato maio já saiu da tela aqui na B3, na Bolsa Brasileira, e a gente começa com o valor do mês de junho, uma tímida alta de 0,09%, com a arroba bovina valendo R$ 226,10. O julho tem também uma tímida alta de 0,06%, valendo R$ 232,60 a arroba bovina. O mês de agosto, a arroba bovina, ela tem uma alta de 0,32%, cotada, a R$ 234. O setembro sobe 0,49%, valendo R$ 236,85. E quando a gente olha o referencial da arroba do boi gordo no CPEA aqui para o estado de São Paulo, esse valor da arroba ele cai 0,18%, valendo R$ 221,50. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.